nossos exemplos de queda livre e lançamento vertical. O primeiro diz o seguinte: um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional g 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é... Eu quero saber qual é o ΔS que esse cara percorreu. O enunciado é um pouco vago, né? Então, a gente vai fazer aqui um desenho. Olha só. Ele vai passar por um ponto A e vai chegar num ponto B. No ponto A, que eu comecei a analisar, ele tem velocidade inicial de 10 metros por segundo. Lá no ponto B, onde eu paro de analisar, ele tem velocidade de 50 metros por segundo. Esse cara estava em queda livre, ganhando velocidade porque existe aqui uma aceleração da gravidade puxando ele para baixo. Nós queremos o ΔS percorrido aqui. Tudo bem? Informação importante que parece faltar, a informação do tempo. Só que a gente já sabe que se é um MUV, e eu sei porque é um movimento de queda livre, aceleração da gravidade atuando sobre ele, a gente pode usar as equações do MUV. Quando eu não tenho informação do tempo, eu utilizo a equação do Torricelli. V² é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Qual é a velocidade final que ele atinge? 50. Não preciso mexer nas unidades, inclusive, né? Quadrado da fórmula, velocidade inicial, 10, quadrado de novo da fórmula, mais 2 da fórmula. Nesse caso, a nossa aceleração é a mesma da gravidade e ela é positiva porque é de queda livre. Esse cara ganha velocidade vezes o ΔS que a gente está procurando aí. 50 ao quadrado dá 2.500. 10 ao quadrado é 100, mais vezes mais dá mais. 2 vezes G, que vale 10, vezes o nosso ΔS. Vou passar o 100 subtraindo, é a primeira coisa que eu faço. 2 vezes 10, 20, e continuo aqui com o ΔS do lado direito. A subtração dá 2.400, o 20 que estava multiplicando veio dividindo, essa divisão aí dá 120 metros, porque é espaço. É bem tranquilo, não é? Vamos fazer mais um que você vai ver que continua tranquilo. Questão número 2. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está num mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como: nós temos uma situação em que, para Galileu, para o tipo de movimento que a gente estuda, essa condição ela seria impossível, porque para o Galileu, a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Teria como algo estar caindo e alguém alcançar no ar? Poderia.
Se diminuísse atrito, se fosse com uma velocidade inicial maior, poderia, né? Mas para Galileu, isso seria impossível, já que os dois entraram em queda livre com velocidade inicial nula e sem a resistência do ar. Eles cairiam mantendo sempre a mesma distância em relação um ao outro, igual no vídeo que você assistiu agora há pouco. Vamos para o próximo? Questão número 3. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 20 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, vamos fazer um desenho. As informações que nós temos aqui é a seguinte: essa bolinha ela vai ser solta, então ela tem velocidade inicial igual a 0. Do alto de um prédio que tem uma altura de 20 metros, eu quero saber qual é a velocidade da bolinha quando ela chega no chão. Você concorda comigo que então esses 20 metros são o espaço que ela vai poder percorrer? Tudo bem? Ela vai ser submetida a uma aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que a puxa para baixo. Igual na questão 1, a gente não tem informação do tempo, então vou usar Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final é o que a gente está buscando, quadrado da fórmula, igual velocidade inicial, 0, porque ela foi solta, quadrado da fórmula, mais 2 da fórmula, aceleração positiva da gravidade, ela está ganhando velocidade, então já vou colocar aqui, ó, o valor de G, que vai ser 10, vezes o espaço percorrido, que é de 20 metros. Então, aqui ficou assim, V quadrado, 0 ao quadrado, 0, somando, não preciso manter, 2 vezes 10, 20, vezes 20, 20 ao quadrado. Só fiz assim, porque aí eu posso cortar o quadrado aqui, eu já saio que a velocidade final da nossa bolinha é de 20 metros por segundo. Eu consigo ouvir daqui você dizendo: professora, mas e aqueles 3 quilos? 3 quilos não é a massa da bolinha? A gente não combinou, inclusive agora aqui na questão 2, que a massa não interessa, não me interessa o tamanho, o formato, a massa, a resistência do ar, eu não levo isso em consideração nesse momento. Beleza? Bora mais uma. 4. Um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, vou fazer um desenho. Que informações nós temos? Se ele foi abandonado, a velocidade inicial dele é 0. Eu sei que para ele percorrer a altura do prédio, ΔS, e chegar no chão, ele demorou 3 segundos. Ele partiu no instante 0 e chegou lá embaixo no instante 3 segundos. E o que eu quero saber é justamente qual é a altura, qual é o ΔS que essa partícula percorreu, sabendo que tem aqui uma aceleração da gravidade, puxando ela para baixo, fazendo ela ficar mais rápida a cada instante. Nesse caso, a gente quer informação de posição,
tem informação de tempo, de aceleração e de velocidade inicial. Então, isso me leva a pensar em usar a função da posição para o M e o V. S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Vou mudar o S0 de lado. Do lado direito ficou V0, que é 0, ela foi abandonada, vezes o tempo que nós estamos olhando até ela chegar no chão, 3 segundos. A aceleração é a da gravidade e ela é positiva, ela está ganhando velocidade, G equivale 10, vezes o instante 3 segundos que nós estamos analisando, quadrado sobre 2 da fórmula. Posição final menos posição inicial é justamente o nosso ΔS. 0 vezes 3 é 0, somando, não preciso repetir. 3 ao quadrado é 9, vezes 10, 90, dividido por 2, 45 metros. Essa é a altura do prédio. Vamos partir para lançamento vertical agora? Vamos lá. Questão número 5. Duas bolas A e B, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B, são lançadas verticalmente para cima a partir de um mesmo plano horizontal com velocidades iniciais iguais. Ficou faltando isso aí. Vou escrever aqui. Iguais. Desprezando-se a resistência que o ar pode oferecer, podemos afirmar que, olha só, a única coisa que está diferenciando as bolinhas é a massa. Uma tem mais massa do que a outra. Isso influencia em alguma coisa do nosso movimento? Não. Alternativa A. O tempo gasto na subida pela bola A é maior, é diferente, que o gasto pela bola B também na subida. Errado. Se elas partiram com a mesma velocidade inicial, elas vão gastar o mesmo tempo, elas estão submetidas à mesma aceleração. Alternativa B. A bola A atinge altura menor que a B. Também não pode ser, pelo mesmo motivo. Se elas gastam o mesmo tempo, elas atingem a mesma altura. Alternativa C. A bola B volta ao ponto de partida num tempo menor que a bola A. Pelo mesmo motivo da letra B, está errado. As duas bolas atingem a mesma altura. Correto. E alternativa E. Os tempos que as bolas gastam durante as subidas são maiores que os gastos nas descidas. Errado. Se eu saio do chão e volto para o chão, o tempo de subida é o mesmo de descida. Questão número 6, e até que enfim uma de continha, para a gente poder se divertir um pouquinho, né? Uma esfera é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima que a bola atinge é... O que a gente vai fazer? É isso aí, um desenho. A minha bolinha saiu do chão com uma certa velocidade inicial de 20 metros por segundo, percorreu um certo espaço, ΔS, até que ela chegou aqui no ponto de altura máxima, beleza? O que aconteceu com ela nesse ponto? Nesse ponto, a velocidade dela é 0. Ela parou de subir para começar a descer, com uma aceleração da gravidade puxando ela para baixo o tempo todo. Não tenho informação de tempo, não preciso, é um MUV Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Qual é a velocidade final da bolinha? 0, quando ela atingiu a altura máxima. Quadrado da fórmula, igual velocidade inicial
20, quadrado da fórmula, mais 2 vezes a aceleração, que vai ser a da gravidade. Mas aí pensa comigo o seguinte, essa bolinha a gente está olhando no movimento de subida, não é? Eu estou olhando até chegar na altura máxima. Nesse caso, ela vai parar, então a aceleração ela vem negativa e vale 10, beleza? E ainda aqui multiplicando o ΔS, que é o que a gente quer saber. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado, 400, mais vezes menos é menos, 2 vezes 10, 20, ainda vezes o ΔS. Vou mudar o 20 ΔS de lado, ele vem positivo para cá. Ficou só o 400 do lado direito. Posso passar o 20 dividindo, 400 dividido por 20, 20 metros é a altura máxima atingida por essa bolinha. Suave, né? Com paciência, com calma, seguindo os passos da análise, não tem erro. Vamos para o último. Questão 7. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo e, ao atingir a sua altura máxima, inicia o movimento de queda livre. Ficou errado aqui, sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto afirmar que. Alternativa A. A aceleração durante a subida é negativa. Isso é verdadeiro. Durante a subida, ele vai fazer um movimento retardado. A velocidade dele vai diminuir para ele poder parar. Alternativa B. O tempo na subida é maior do que na queda. Essa aqui está errada. Se ele parte do solo e volta para o solo, o tempo de subida é o mesmo de descida. Já vou marcar a letra B aqui. Mas vamos olhar as outras. No momento em que o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é igual a 0. Super verdadeiro. É o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Para isso, ele precisa parar. Alternativa D. O objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida. Ótimo. É o contrário do que dizia a letra B. E a última, a aceleração do corpo durante a queda é positiva. Verdadeiro. Ele vai ser um movimento acelerado. Ele vai ganhar velocidade. É muito fácil, não é? Se precisar, assiste de novo, anota suas dúvidas, a gente se vê. Um beijo! Tchau!